revelado 3 mulheres. Apache oferecem leite para o bebê, mas a resposta delas é surpreendente. O sol ainda nem havia raiado direito quando Maria, Ana e Clara, as 3 amigas de infância, se encontraram na pequena clareira do povoado. A natureza parecia despertar junto delas, mas havia algo no ar, uma inquietação que ninguém conseguia explicar. Era um dia morno, típico daquelas terras, onde os pássaros cantavam, mas uma sombra pairava sobre a comunidade devido à recente notícia de que uma mãe estava doente e incapaz de amamentar seu bebê. O desespero ecoava na pequena casa e as 3 mulheres, conhecidas por suas habilidades e compaixão, sentiam-se chamadas a agir. Maria, com seus 24 anos de vida, lembrava-se das sábias lições que sua avó lhe passara sobre o amor maternal. Decidiu então que elas deveriam oferecer seu leite. É isso que devemos fazer, disse ela, a voz firme, mas o coração acelerado. Ana e Clara, que sempre estiveram ao lado de Maria, acenaram com a cabeça, mas um clima de tensão começou a se instaurar entre elas. O que deveria ser um ato de amor, agora parecia uma corajosa empreitada. Quando chegaram à casa da família, foram recebidas por olhares desconfiados. O pai do bebê, um homem com expressões que denunciavam a dor e a luta, ficou alheio à bondade que elas ofereciam. Ele não queria ajuda. Não preciso de mulheres para cuidar do meu filho, ele gritou, as palavras soando como punhaladas nas almas delas. Maria, sentindo o peso do desprezo, quase desistiu ali. Para muitos, as tradições não valiam nada, e ela estava farta de ser subestimada. Enquanto essa batalha interna acontecia, Ana e Clara começaram a discutir, revelando rivalidades que chegaram à mesa. Velhas mágoas emergiram como fantasmas de um passado que ninguém queria encarar. Sempre você, Maria, achando que sabe tudo, gritou Ana, enquanto Clara a xingava por não estar sintonizada com a urgência da situação. O tempo parecia parar, e o olhar do pai, que ainda trancava todo o respeito, foi a gota d'água. Maria respirou fundo, suas mãos trêmulas e o coração em um ritmo frenético. Ela percebeu que não era apenas sobre o leite, era sobre união, sobre fortalecer os laços que uniam aquelas mulheres e a comunidade em meio à desigualdade histórica. Precisamos juntas fortalecer isso, afirmou ela, desafiando-as a realizar um ritual que celebrasse os laços familiares e a força que existia na maternidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A conversa estava acalorada e a confusão parecia atingir um ponto de ebulição. Maria, então, fez uma revelação que fez todos congelarem. O bebê, tinha certeza, era parente de Clara. A tensão disparou e a resistência se dissipou em uma nova luz. O olhar dos 3 amigos a partir daquela configuração se transformou e Maria entendeu a força das tradições que precisava ser resgatada. Agora tudo estava em jogo e a comunidade estava prestes a descobrir o poder da união das mulheres em um momento que talvez mudasse tudo. O que mais poderia vir à tona? E mais importante, quem estaria realmente pronto para ouvir? O silêncio que se seguiu à revelação de Maria foi quase palpável. O olhar de Clara se transformou em um misto de surpresa e desespero. Ela sempre soubera que existiam segredos em sua família, mas nunca esperaria que um deles pudesse afetar algo tão importante. O pai do bebê, que já demonstrava resistência, lançou um olhar de incredulidade. Parente? Como assim? Não há como você saber. Sua voz tremia, entre desafiante e insegura. Maria, ainda respirando fundo, percebeu que tinha que agir. O que fazer diante de tantas emoções conflitantes? Eu sinto a conexão nas raízes de nossas histórias, disse ela com a voz mais suave. Esse bebê pertence a nós, assim como as tradições que nos uniram até aqui. Vamos nos unir. Ana, que já estava prestes a se afastar, parou. De repente, talvez isso possa mudar tudo, murmurou ela, balançando a cabeça como se tentasse se convencer.
O rosto de Clara estava pálido, mas o olhar de Maria refletia uma determinação que fez o coração dela acelerar. Podemos sim fazer isso juntas. Esse ritual pode resgatar não apenas o bebê, mas a nossa amizade. O pai do bebê, reconhecendo pela primeira vez a fragilidade e a força naquelas palavras, hesitou. Ele olhou para Clara, como se esperasse dela um sinal que o permitisse abrir seu coração. Você realmente acha que é assim que funciona? Que 3 mulheres podem simplesmente chegar aqui e tudo ficará bem? Sua voz não era mais furiosa, mas cheia de dúvida. Clara sentiu as lágrimas nos olhos, a angústia que por tanto tempo a sufocava começando a se dissipar. Sei que sou uma estranha. No entanto, não sou mais estranha do que você. Você está sozinho e está lutando. E essa criança, ela precisa de nós. A força nas palavras de Clara tocou a todos ali. Um momento de esperança se colocou no ar. Ainda assim, a resistência não estava completamente vencida. O pai do bebê estava prestes a recusar novamente quando Maria disse: Vamos fazer algo que nos lembre de quem somos. Você não está sozinho nessa luta. Se sua dor é grande, a nossa também é. 10, 20 corações sempre estarão juntos se sonharmos em união. Ana então propôs que as mulheres preparassem um ritual que conectasse a história do bebê com as tradições da comunidade. Juntas, elas seriam o calor de um Brasil que sempre procurou renascer. Clara, agora com a determinação renovada, se prontificou a reunir flores e ervas especiais que, segundo suas avós, trariam proteção e amor à criança. Os olhos de Maria brilhavam enquanto começaram a planejar. Se vamos fazer isso, devemos fazê-lo direito, exclamou, animando as duas novamente. O homem ouviu, observando as 3 mulheres se movimentarem como uma unidade, e algo em seu coração endurecido começou a descongelar. Ele sabia que a dor e o orgulho o haviam cegado, mas ali algo estava mudando. O dia seguia seu curso, e à medida que o sol começava a se pôr, uma energia renovada tomava conta da sala. As mulheres estavam decididas a fazer daquele ritual uma celebração de amor que ecoaria por todas as gerações. No entanto, ainda havia um desafio pela frente. Clara não sabia como suas próprias raízes se entrelaçavam com a história do bebê, e essa descoberta poderia ser mais profunda do que ela jamais imaginou. A que mais segredos poderia essa busca levar? As perguntas começavam a se formar como nuvens densas no céu avermelhado. Clara não conseguia parar de pensar no que Maria havia dito. As raízes. O teste de conexão que precisavam fazer para entender a profundidade das suas histórias. Com o coração acelerado, ela passou pela sala em busca de tudo o que poderia usar no ritual. Cada flor e erva que escolhia sentia como se estivesse amarrando fios invisíveis entre o passado e o futuro. Ana, por sua vez, já organizava o espaço onde fariam o ritual. Com delicadeza, ela espalhou uma toalha colorida ao centro, simbolizando a união das 3. Aqui é onde tudo começa, disse, quase para si mesma, enquanto ajeitava algumas folhas. O pai do bebê, que ainda permanecia em um canto, observava as mulheres com um olhar misto de confusão e esperança. Ele tentava entender como aquelas estranhas podiam se importar tanto com um filho que não era dele nem delas. Qualquer espaço pode ser sagrado quando o coração está aberto, murmurou Maria, interrompendo seus pensamentos. Clara ergueu os olhos e viu a amiga olhando para a janela, onde a luz da tarde entrava, iluminando o ambiente de forma mágica. Em meio àquelas cores quentes, Clara sentiu uma vontade incontrolável de descobrir mais sobre suas raízes. O que havia de tão profundo que suas almas estavam tentando resgatar? Precisamos de algo especial, algo que represente cada uma de nós, disse Clara com determinação. Um item que traga força, amor e proteção. As palavras brotaram como flores no campo. Cada uma delas olhou para os próprios braços, repletos de histórias. Ana foi a primeira a se levantar. Vou pegar uma pulseira que minha avó fez. Sempre me fez sentir como se estivesse cercada de amor. Enquanto isso, Maria lembrou-se de um colar que guardava há anos, um amuleto que sempre havia lhe dado calma. Vou buscar um colar que simboliza a união da minha família. Clara ficou quieta, refletindo sobre o que poderia levar. Sua mente voou para as lembranças antigas de sua avó cantando em volta da fogueira, cercada de flores. Então, uma ideia brilhou em sua mente.
Vou pegar uma flor que eu mesma plantei, uma flor que sempre resplandeceu quando eu estava triste. Se ela conseguiu me dar força, imagine o que não fará para essa criança. E assim, as mulheres se afastaram por alguns minutos, cada uma carregando seus elementos para o ritual. O pai do bebê, que observa tudo, começou a sentir uma chispa de esperança. Poderia existir um caminho que unisse todos eles? Poderia aquele ritual se tornaria um símbolo de cura e descoberta? Quando elas retornaram, o ambiente parecia irradiar uma nova energia. As flores estavam frescas, os presentes emocionais eram palpáveis e as mãos começavam a se unir em um círculo. Clara ocupou o centro e, com uma voz clara e firme, iniciou. Vamos trazer juntos a força das nossas histórias. Este é um momento para nós. A música da noite começou a ecoar lá fora, como se o universo estivesse prestando atenção naquele cenário mágico. Cada uma passou seus itens de mão em mão, compartilhando histórias em voz baixa, revelando segredos que estavam guardados por tanto tempo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir a história de Maria sobre sua avó e a conexão delas com as tradições indígenas. Ana também compartilhou um segredo sobre sua luta e como aquela flor a ajudou em momentos difíceis. Mas no fundo, Clara ainda sentia que faltava algo, uma conexão mais profunda, algo escondido que ela ainda não havia descoberto. No entanto, a ansiedade dentro dela só aumentava. Será que suas raízes realmente se entrelaçavam naquele cenário? Será que algo maior estava prestes a ser revelado? Enquanto elas se preparavam para o ritual, um barulho súbito e inesperado ecoou pela sala, interrompendo suas reflexões e trazendo um frio na barriga. O pai do bebê, impaciente, gritou do canto. Eu não sei se posso deixar este ritual acontecer. A tensão pairou no ar. O que ele estava realmente pensando? A história dessas mulheres estava prestes a cruzar um novo caminho. A que mais esse homem estava disposto a renunciar? E, acima de tudo, Clara ainda não tinha o que precisava para completar essa conexão ancestral. O que mais ela descobriria sobre si mesma e o bebê que carregava em seu coração? A atmosfera na sala ficou densa, quase palpável. O grito do pai reverberou nas paredes e a insegurança tomou conta de todos ali. Clara observou a expressão de Maria e Ana, ambas visivelmente abaladas. O que havia se desenhado como um momento sagrado, agora parecia ameaçado por aquelas palavras carregadas de dúvida. Por que não? Ana se adiantou, a voz hesitante, mas firme. Isso faz parte da nossa história, da nossa cura. Por que você não quer que isso aconteça? O homem se levantou, suas mãos nervosas segurando a mesa. Por quê? Porque eu não consigo ver como isso poderá mudar algo. Nós estamos lidando com uma realidade fria e não sei se este ritual poderá de fato ajudar a criança. A vida é feita de rituais, Maria falou, a emoção crescendo em sua voz. Eles nos conectam, nos ancoram. Às vezes, precisamos definir o que é importante para nós e para aqueles que amamos. O que então é mais importante, a perda ou a esperança? Clara percebeu que o que estava em jogo ali era mais do que um simples ritual. Era a luta de um homem com sua impotência, seu medo de não conseguir proteger a criança que ainda não conhecia de verdade. Se você tem receio do que possa acontecer, talvez precise entender que este é o primeiro passo. Você não está sozinho, somos todos parte disso. Ele respirou fundo, sua expressão suavizando um pouco. Eu só quero o melhor para ele, para essa criança. Silêncio. Clara aproveitou o momento para caminhar até ele, sua determinação unindo-se à empatia. E o que você acha que será melhor? Um pai que teme ou um pai que busca a conexão? Estamos aqui para oferecer a fortaleza que vem de nossas histórias, e essas histórias vão muito além de nós. Os olhos do homem brilharam com a luz da compreensão, mas ele ainda hesitava. E se eu não conseguir? Você consegue, Clara respondeu, sentindo a força de suas palavras. Você só precisa se permitir. Deixe que suas raízes se conectem às nossas. Vamos fazer isso juntos. O clima na sala mudou. A tensão começou a dissipar. Ele olhou para as flores, os objetos que traziam consigo e lentamente as linhas de seu rosto relaxaram. Um gesto de entrega. Está bem, vamos em frente. O círculo se reconfigurou e Clara voltou ao centro, batendo levemente nas mãos, como se estivesse invocando a força ancestral que elas buscavam. Então, vamos começar, disse, a voz firme mas acolhedora.
Cada história é uma semente, vamos plantar juntas. À medida que elas se conectavam, a atmosfera parecia se iluminar com a essência das partilhas. Ana segurou a pulseira, sua voz ecoando um testemunho de amor e superação. Maria, com seu colar nas mãos, relembrou os laços familiares que a uniam. Por fim, chegou a vez de Clara. Essa flor, disse ela, segurando-a delicadamente, é a representação da força que eu mesmo provoquei. E assim como a flor se ergue mesmo sob a pressão das tempestades, que nós também nos levantemos por esta criança e por todas as nossas histórias. Sentindo-se cada vez mais conectada, Clara percebeu que o peso que antes carregava agora se transformava em leveza. Onde antes havia dúvidas, agora havia um terreno fértil para novos começos. Elas estavam se entrelaçando em um ritual de esperança e reconciliação, buscando resgatar através das raízes o que verdadeiramente importava. Mas, enquanto as vozes se misturavam em um cântico ancestral, um som seco interrompeu a harmonia. O barulho de algo caindo na porta. Clara virou-se de repente e o sorriso que iluminava seu rosto agora se convertia em algo mais pesado. O que poderia ter acontecido do lado de fora? E assim, uma nova incerteza pairou sobre elas, o próximo desafio batendo à porta. O silêncio que se seguiu ao estrondo na porta era ensurdecedor. Clara sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de ansiedade e curiosidade pulsava em seu peito. Maria e Ana trocaram olhares apreensivos, como se compartilhassem uma preocupação que não precisava ser verbalizada. Quem está lá? Maria perguntou, quase num sussurro, enquanto se aproximava da porta. O pai da criança também se moveu, sua expressão agora misturando preocupação e expectativa. Clara fez um sinal para que todos ficassem em silêncio. O barulho havia sido inusitado, algo que desestabilizava a segurança que havia começado a se formar entre elas. O espaço, que antes ressoava com o som de esperança e união, agora parecia tenso e frágil. A porta rangeu ao ser aberta com cautela. Clara, do seu lugar central, observou enquanto um feixe de luz entrava no ambiente, ofuscando um pouco a visão. Quando seus olhos se ajustaram, ela viu uma mulher alta e esguia, vestindo um manto simples e tecido à mão. Em sua mão, ela segurava um pequeno recipiente de cerâmica, cujo conteúdo era desconhecido. Ao lado dela, duas outras mulheres a acompanhavam, com expressões de compaixão e determinação. Viemos oferecer, disse a mulher à frente, sua voz doce quase como uma melodia. Leite para a criança. O pai olhou para Clara e Clara para ele. Um momento de dúvida pairou entre eles. Leite, de onde vocês são? Ele perguntou, a desconfiança marcando seu tom. Das montanhas, a mulher respondeu com um sorriso genuíno. Nós somos Apache. Leite é alimento da vida, e a criança ainda não sabe a força que a testemunhará pela sua história. É um presente que fazemos com amor e esperança. Clara sentiu um nó na garganta, uma mistura de admiração e emoção. Aquela oferta era mais do que apenas alimento. Era um símbolo de união, de laços que ultrapassavam fronteiras e tradições. Isso é incrível, ela murmurou se aproximando. Nós precisávamos de algo assim. Ana e Maria estavam ao lado, fascinadas pela autenticidade daquele gesto. Mas a expressão do pai continuava carregada de resistência. Por que aceitar algo que não entendemos? Ele questionou, a voz mais firme. A vida na cidade é diferente. Temos nossas próprias tradições. As mulheres se entreolharam e a mulher que liderava deu um passo à frente. Cada tradição conta uma história. A sua, a nossa, são todas importantes. O leite que trazemos não é apenas nutritivo. É um elo entre nossos povos. É um ato de fé, de que a vida vencerá mesmo nas tempestades. Maria, que antes parecia um pouco à margem, agora se aproximou. Ele tem razão, a sua voz soando agora mais forte. A tradição e a força da nossa história não vêm de onde estamos, mas de onde nos colocamos no mundo. Podemos aprender muito um com o outro. Clara concordou. Sentia que ali, diante delas, estava se formando uma nova rede de significado, um espaço onde cada voz poderia ser ouvida. Talvez esta seja a conexão que precisamos, disse ela, olhando inclinada para as mulheres. Uma chance de nos unirmos, reivindicando nosso lugar no mundo. A atmosfera na sala começou a mudar novamente, e o ar se encheu de esperança. O pai ainda hesitava, mas havia um traço de confusão em seu olhar.
Ele olhava para o recipiente e depois para as mulheres, buscando alguma resposta que o acalmasse. E antes que qualquer um pudesse falar novamente, um forte vento soprou, fazendo as janelas vibrar. Clara sentiu uma ligeira inquietação. Olhar para fora era mais um ato de coragem do que de curiosidade. O que mais estava por vir? Precisamos decidir logo, ela disse, embora uma parte dela hesitasse. Essa oportunidade pode levar nossas histórias a um novo capítulo. Você confia em nós? O pai olhou novamente para o recipiente, o peso de sua responsabilidade se tornando real. A tensão estava de volta, e com ela, um novo desafio aguardava para ser desvendado. A escolha estava em suas mãos, e Clara sabia que, independente do caminho, a jornada estava apenas começando. O vento continuou a soprar, trazendo consigo um cheiro de terra úmida e folhas secas. Clara sentiu a tensão no ar se intensificar com cada sussurro de vento. O olhar do pai da criança era um misto de dúvida e esperança. Ele segurava o recipiente como se o futuro de sua família estivesse ali, entre suas mãos. As mulheres Apache esperavam, suas expressões mostrando uma calma que contrastava com a inquietação do ambiente. Algo na maneira como elas estavam paradas, firmes e dignas, fez Clara perceber que a resposta que ele daria poderia não apenas mudar o curso daquela noite, mas também moldar o que viria a ser a história deles. Confiança, disse a mulher que tinha iniciado a conversa. Não é sobre o que você pode ver, mas sobre o que você sente. O leite, ele vem da conexão. O alimento que trazemos alimenta o corpo, mas também a alma. Clara percebeu que as palavras dela eram como um convite. Era um passo adiante em direção ao desconhecido. A ideia de confiar em uma tradição que não era a sua era assustadora, mas ao mesmo tempo liberadora. Afinal, ela própria havia buscado conexões que pareciam perdidas e distantes por muito tempo. Quando você olha para o seu filho, Clara arriscou, prendendo a respiração. O que você vê? Ele é a continuidade de tudo o que você acredita? Ou você o vê como a chance de algo novo? Um silêncio pesado tomou conta da sala, e os olhares se firmaram no pai. As palavras de Clara pareciam ter rompido uma barreira invisível. Ele respirou fundo, ainda segurando o recipiente, agora com os dedos trêmulos. As mulheres à sua frente não se moviam, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que tocava o coração de Clara. Era como se elas soubessem que este momento era decisivo. O que você nos oferece, continuou ela, não é apenas leite. É uma oportunidade de entrelaçar nossas histórias, de construir algo que não existia antes. O fervor na voz de Clara crescia, vívida e cheia de emoção. Que tipo de futuro você quer para o seu filho? Um baseado em barreiras ou um que celebre a união? O pai olhou nos olhos dela, e lá ele viu um reflexo de suas próprias dúvidas e ansiedades. A hesitação estava se desfazendo, mas a escolha ainda pesava como uma sombra sobre ele. Eu não sei, ele murmurou, sua voz quase quebrando. E se isso não for o que preciso? E se for só uma ilusão? A ilusão é não arriscar, a mulher Apache respondeu, a serenidade em seu tom quebrando a última resistência. A vida é feita de riscos, e a verdadeira coragem é aceitar o desconhecido. O pai, finalmente, olhou para a criança que dormia tranquilamente ao seu lado. Um sorriso suave se formou em seus lábios ao vê-la. Uma centelha de entendimento começou a surgir, e ele soube que, ao escolher o amor e a união, ele estava de fato reafirmando sua história e moldando um novo futuro. Estamos aqui, todos nós, disse Maria, juntando-se ao apoio que ecoava naquele setor, reforçando a nova teia que estava se formando. Podemos somar nossas vozes, aprender, compartilhar. E se errarmos, faremos isso juntos. Foi nesse momento de partilha que uma onda suave de resolução percorreu a sala. A tensão havia se desfeito, e em seu lugar havia um laço invisível mais forte o suficiente para sustentar aquele pequeno grupo. Por fim, o pai olhou novamente para as mulheres Apache. Sim, ele respirou, um novo tom em sua voz. Sim, eu confio. Mas antes que a confiança pudesse reinar por completo, um estrondo forte irrompeu, fazendo as paredes da casa tremerem. Um novo desafio estava se aproximando, e Clara sentiu seu coração disparar novamente. A atmosfera, tão cheia de esperança, voltou a ser cercada por uma nuvem de incerteza.
Precisamos nos preparar, Clara exclamou, seu semblante determinado. Não podemos deixar que nada nos separe mais uma vez. Assim, enquanto as nuvens se agrupavam lá fora e o vento continuava sua canção assombrosa, o grupo se uniu em uma nova frente, face a um desafio que não poderia mais ser ignorado. O que o destino havia reservado agora? Essa era a pergunta que pairava no ar, enquanto se preparavam para a próxima tempestade. A tempestade se aproximava, e o estrondo gutural do trovão parecia um chamado à ação. Clara, Maria e o pai da criança trocaram olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Os olhos de todos estavam fixos na porta da casa, como se o mundo exterior estivesse prestes a arrombar suas esperanças. Mas eis, o que estamos enfrentando? O pai perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. O vento forte agitou a cortina próxima, e as mulheres Apache se aproximaram, fazendo um círculo ao redor deles. A força da natureza não era nada comparada ao que se formava nessa sala, um laço de confiança e união. Cada um de nós tem uma história, um peso a carregar, mas agora precisamos levantar nossos olhos e enfrentar o que vem. Esta tempestade é tanto física quanto espiritual, falou a mulher que havia iniciado a conversa, sua voz ecoando com um peso ancestral. Clara respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por seu corpo. O que fazemos agora é crucial. A força desta união é o nosso escudo. Se formos unidos, a tempestade poderá passar, mas se nos deixarmos dividir, não sobreviveremos. O peso das palavras dela ressoou, estabelecendo um novo compromisso entre eles. Maria olhou pela janela e viu nuvens escuras se acumulando, sombras ameaçadoras que desenhavam formas difusas no céu até então tranquilo. Devemos preparar a casa, reforçar as portas e janelas, mas também devemos preparar nossos corações. Essa tempestade não é apenas uma prova do clima, é um teste para todos nós, disse Maria, fervendo de determinação. Enquanto todos se levantavam, Clara sentiu um aperto no peito. Lembrou-se do que estava em jogo ali, e a lembrança da criança adormecida a fez agir ainda mais rápido. Devemos nos lembrar que o amor é o nosso abrigo. Vamos criar um espaço seguro e acolhedor, não apenas contra o vento, mas também contra dúvidas e medos. Sussurrou, fazendo questão de reforçar a união esperançosa no meio da incerteza. As mulheres Apache começaram a cantar canções de proteção, suas vozes entrelaçando-se em harmonias que pareciam estender-se na penumbra. Clara, mesmo sem saber os versos, deixou-se envolver pela música, como se suas notas carregassem a própria essência da terra. Enquanto trabalhavam lado a lado, o pai da criança encontrou coragem na presença daquela comunidade. Ele ajudava a vedar as janelas, rindo nervosamente com os outros, um sorriso tímido desenhando-se em seu rosto. Era um símbolo de fé e promessa. Mas a tempestade não estava lá apenas para ser enfrentada com madeira e cordas. As nuvens carregavam algo mais, uma revelação iminente que Clara não conseguia identificar. O que mais está por vir? Pensou, enquanto o vento uivava e as gotas de chuva começaram a despencar. Elas eram como lágrimas, deixando rastros pela janela, mas havia uma energia vibrante na casa que deixava uma promessa no ar. Foi quando uma mulher Apache, a mais velha, interrompeu a canção e fixou seu olhar em Clara. Lembre-se, cada escolha que fazemos ecoa nas gerações. Não estamos apenas protegendo o que temos, mas abrindo portas para o que pode vir. Você é parte disso, Clara. As palavras se aprofundaram na mente de Clara, trazendo à tona questões que ela ainda não tinha respondido. O futuro que ela visualizava estava ali, na interseção entre sua história e a dos Apache, esperando para ser revelado. Enquanto os trovões retumbavam e o tapete de chuva se aprofundava, uma violência inesperada atingiu a casa, como se o próprio céu estivesse colidindo com a terra. As paredes tremiam ao mesmo tempo que os corações deles disparavam, e a sensação de vulnerabilidade era palpável. Chegou a hora! Gritou Maria, claramente determinada. Juntas, devemos enfrentar essa tempestade. Clara olhou uma última vez para a criança, segurando-a em seus braços. Vamos primeiro unir nossas histórias e depois enfrentar o que vier. Não estamos sozinhos. Com um vínculo renovado de força, eles se prepararam, mas Clara sentiu que o mais difícil estava ainda por vir. O pressentimento da tempestade carregava segredos e desafios que sopravam em seu ouvido a cada raio que riscada o céu.
O que mais seria revelado naquela noite? Essa era a pergunta que pulsava no ar, como um lamento de incerteza e esperança. O vento ganhava força, enquanto as primeiras gotas de chuva chicoteavam as janelas como se quisessem entrar. Clara sentia a tensão no ar, mas também havia uma chama de coragem, um convite à superação. As mulheres Apache continuavam a entoar suas canções, suas vozes vibrando em uníssono, criando um manto acolhedor que envolvia todos ali. Como estamos todos juntos, nada pode nos destruir, disse uma das mulheres, seus olhos brilhando de determinação. Era como se eles já tivessem enfrentado milhões de tempestades antes, e agora estavam prontos para mais uma. Enquanto Maria e o pai da criança se movimentavam, buscando reforçar a segurança da casa, Clara percebeu que a velha mulher Apache a observava com uma intensidade que deixava seu coração acelerado. Você está prestes a descobrir sua própria força, sussurrou a mulher, aproximando-se de Clara, e sua voz soou como um sopro suave em meio ao rugido da tempestade. Tinha algo naquelas palavras que acendeu um estalo dentro de Clara. Era hora de entender o que realmente importava, e não apenas se proteger, mas entregar-se a um destino maior. Com um gesto hesitante, ela levantou a criança em seus braços e a apresentou a todos. O bebê, com seus olhos grandes e curiosos, parecia perceber a intensidade do momento. Ela precisa de nós, como todos precisamos, disse Clara, olhando em volta. As mulheres Apache, com um olhar de compaixão e força, começaram a se encaminhar lentamente até ela. Uma delas, de cabelo prateado, estendeu as mãos, oferecendo um pouco de leite, como parte de um ritual silencioso. Este é o leite da vida, um símbolo de cuidados e proteção, disse a mulher, enquanto a chuva aumentava lá fora. Clara hesitou, mas então aceitou a oferta. Elas ajudariam a criar aquela criança, unindo suas histórias e trançando seus laços. O pai da criança observava, perplexo, enquanto aquelas mulheres se reuniam em torno de Clara. O amor e a devoção que emanavam delas era palpável, e ele sentiu que, de algum modo, estava sendo acolhido por uma força além dele mesmo. Por que estão fazendo isso? Perguntou com um fio de esperança em sua voz. A mulher de cabelo prateado sorriu suavemente. Porque a vida é um ciclo, e as histórias que contamos enlaçam gerações. Ao cuidar deste bebê, estamos plantando sementes de um futuro melhor, aquilo que precisamos proteger. As palavras penetraram profundamente no coração de Clara. Ela sentiu uma mistura de gratidão e temor. Era uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo era uma promessa de esperança. Porém, à medida que a tempestade continuava a rugir, uma nova onda de vento parecia anunciar algo inesperado. Clara olhou pela janela e, para sua surpresa, viu um clarão iluminando o céu. Não um raio comum, mas uma luz dourada que parecia dançar entre as nuvens escuras. O que é aquilo? Maria murmurou, cercada de ansiedade e curiosidade. Talvez seja um sinal ou uma advertência, disse o pai, aproximando-se da janela, enquanto a sensação de antecipação crescia dentro da casa. O espírito de esperança que envolvera a sala lutava agora contra uma inquietação crescente. O que essa luz significava? O que estava prestes a ser revelado? Clara sentiu uma pressão nos ombros e a responsabilidade dela se ampliava a cada segundo. A tempestade não era só sobre os elementos da natureza, mas sobre o próprio futuro. Devemos nos preparar, disse, sua voz carregada de uma determinação renovada. Não estamos apenas enfrentando a tempestade, mas também qualquer revelação que vier em seu rastro. E naquele momento, à medida que a luz dançava no céu, Clara soube que o que estava por vir iria mudar tudo. O que realmente estamos prestes a descobrir? Uma pergunta ficou ecoando. E enquanto a tempestade rugia, Clara percebeu que sua história estava apenas começando. A tempestade continuava seu furor, mas dentro da casa, um silêncio profundo pairava no ar, como se todos esperassem uma resposta da luz dourada que brilhava lá fora. Clara, cercada pelas mulheres Apache, sentiu um misto de medo e expectativa. O bebê em seus braços parecia mais pesado agora, como se o peso do futuro estivesse ali, pulsando entre eles. "Vamos nos unir!" Uma das mulheres exclamou, quebrando o silêncio. Seu olhar firme iluminava o ambiente, e as outras assentiram, trazendo ainda mais coragem para a sala. Clara olhou para o pai da criança,
que, ainda confuso, buscava entender o que estava acontecendo. Ele se aproximou, seus olhos refletindo a mesma incerteza que Clara sentia. Esse momento é especial, disse a mulher de cabelo prateado, segurando o olhar do pai. A luz que você vê não é apenas um fenômeno natural, é um chamado, um sinal de que estamos sendo guiados. Guiados para onde? Perguntou ele, sua voz tremendo levemente. Talvez para um novo começo, respondeu a mulher com ternura, enquanto suas mãos gesticulavam com graça. A vida e a morte são laços que se entrelaçam, e às vezes precisamos lembrar que as respostas estão mais próximas do que podemos imaginar. Enquanto falava, o ambiente ao redor parecia se aquecer. As vozes das mulheres Apache voltaram a ressoar, mais altas e harmoniosas, enquanto as canções ecoavam pela casa como um mantra, envolvendo todos em um abraço sonoro. Clara percebeu que a luz dourada estava se intensificando, iluminando a sala como se quisesse revelar algo oculto. Seu coração batia rápido, e a sensação de estar em um momento crucial crescia a cada segundo. O que devemos fazer? Questionou, dirigindo seu olhar para aquelas mulheres que pareciam ter uma conexão especial com o que estava em jogo. Devemos abrir nossos corações e aceitar a transformação que está por vir. A mulher de cabelo prateado respondeu, enquanto suas mãos agora se moviam em direção à janela. A tempestade pode trazer destruição, mas é também uma oportunidade de renascimento. Clara sentiu uma onda de força descendo por sua coluna, enquanto uma parte dela começava a acreditar naquelas palavras. Ela ainda tinha dúvidas, mas algo dentro dela se aquecia. A luz parecia já não ser apenas um sinal, mas uma mensagem vibrante. A cada nova pancada de vento, o barulho da chuva parecia se transformar em um ritmo que pulsava na sinfonia da vida. Que tipo de transformação? Clara perguntou, encarando a mulher de cabelo prateado, buscando uma confirmação para a crescente emoção que sentia. Uma que pode mudar o destino de todos nós, a mulher respondeu. Um sorriso sereno iluminou seu rosto, como se ela já tivesse percebido as respostas que estavam por vir. Prepare-se para aceitar o que está oculto e nunca foi revelado. E assim que essas palavras deixaram seus lábios, um trovão ecoou, como se o universo estivesse concordando com a declaração. Clara olhou novamente pela janela e viu algo mais. A luz dourada se dividia em várias formas, como se desenhasse figuras no céu. Eram rostos, símbolos, histórias, e inexplicavelmente, Clara sentiu uma energia invadindo seu corpo, como se os ecos das mulheres Apache e as linhagens ancestrais tornassem-se um só. Isso é um testemunho, Maria disse, os olhos arregalados de espanto e admiração. O pai da criança olhou surpreso, tomado por uma mistura de medo e curiosidade. Estamos prestes a entrar em um novo ciclo, a mulher de cabelo prateado disse, segurando a mão de Clara. Este é o momento de despertar. Aceite sua força e siga. O futuro do bebê e de todos nós depende de como lidarmos com isso agora. Clara sentiu seu coração acelerando outra vez. A cada palavra que proferiam, ela se sentia mais pronta para o que estava por vir. Mas no fundo, uma pergunta se formava. Será que ela realmente estava disposta a enfrentar as verdades ocultas que poderiam mudar tudo? Com um último olhar para o céu, Clara sabia que as respostas estavam mais próximas do que ela imaginava, e esse momento de revelação era apenas o começo. O que mais a tempestade e a luz tinham para mostrar? A tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa, uma nova energia estava se formando. Clara sentia o peso de todas as histórias, de todas as vidas interligadas, como um nó de fios invisíveis, prestes a serem desfeitos. Era hora de enfrentar o desconhecido. Maria e Ana trocaram olhares encorajadores enquanto a mulher de cabelo prateado continuava a falar, seu tom sereno criando uma bolha de proteção ao redor do grupo. Estes rostos que você vê, Clara, são os ecos dos seus ancestrais. Cada um deles está aqui, presente, esperando que você reivindique seu lugar na história. O olhar de Clara se fixou na luz dourada que filtrava pela janela. Eram traços de pessoas, de histórias, e entre eles sentia uma grande força pulsando. Mas como posso fazer isso? Perguntou, sua voz tremendo, mas carregada de determinação. E se descobrir que não sou forte o suficiente? A mulher de cabelo prateado sorriu, sua expressão tranquilizadora.
A força não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Este é o primeiro passo para se conectar com suas raízes. O pai da criança, que até pouco tempo atrás parecia perdido numa rede de dúvidas, agora olhava Clara com um brilho novo nos olhos. Ele, que se sentia tão distante de tudo, agora sentia que fazia parte de um ciclo maior, que a criança tinha um lugar nessa relação e que ele poderia se unir àquelas mulheres e compartilhar o peso da herança. E se eu também não souber como agir com tudo isso? Ele questionou, sua voz vacilante. Então nos unimos, assim como fazemos nesta tempestade, respondeu Maria com firmeza, aproximando-se dele. Podemos nos ajudar, conversar sobre nossas dúvidas e construir algo novo a partir disso. As palavras dela ecoaram como um mantra de esperança e força. O pai assentiu, um brilho de aceitação em seu olhar. Clara sorriu, sentindo que o primeiro muro de resistência estava caindo. A tempestade lá fora não era apenas uma luta contra os ventos e as chuvas, mas uma batalha interna de cada um ali presente. Nesse momento, cada um deles começou a se abrir, compartilhando medos, esperanças e anseios. As mulheres Apache começaram a compartilhar suas histórias, momentos que haviam desafiado suas vidas, e a cada relato, Clara sentia que as correntes do passado aprendendo estavam se soltando. Quando era mais jovem, tive medo de não ser boa o suficiente para ser mãe, começou uma delas, com a voz suave, mais forte. Mas foi na união com outras mulheres que encontrei força. Nossas histórias se entrelaçaram, e assim, reencontramos a coragem. Clara absorveu cada palavra, compreendendo que o poder da união era o que realmente a movia. Ao virar-se para as amigas e o pai do bebê, sentiu que a luz dourada estava não apenas fora, mas dentro delas. Ao compartilharem vulnerabilidades, estavam se unindo para criar uma nova narrativa. Vamos fazer isso juntas. Se estamos dispostos a enfrentar nossos medos, também devemos celebrar nossas vitórias, disse Ana, emocionada. Vamos cuidar dessa criança como uma comunidade, garantindo seu futuro e mantendo vivas nossas tradições. As mulheres Apache formaram um círculo ao redor de Clara, e ela, em um gesto espontâneo, colocou a criança em seus braços, mostrando a todos que aquilo era mais que um ritual, era uma oferta de amor e vida. O pai, tocado e emocionado pelo ato, se aproximou, conversando com a criança como se ela pudesse sentir a esperança que ele estava descobrindo. Vamos cuidar de você, pequena, disse ele, olhando nos olhos da criança. E foi neste momento de profunda conexão que a luz dourada parecia pulsar ainda mais forte, transbordando um calor que aquecia seus corações. Clara sentiu uma onda de alívio, sentindo um coração em paz, como se as tensões que antes a oprimiam tivessem se dissipado. A tempestade lá fora começou a perder sua força, as nuvens escuras dando espaço a um céu mais claro. A transformação não era apenas uma promessa, estava acontecendo diante deles. Construamos juntos a nossa história, Clara exclamou, com lágrimas de felicidade nos olhos. Que essa criança cresça cercada de amor e força, e que nós possamos ser sempre um para o outro. E assim, a atmosfera na sala brilhava, e a luz dourada parecia dançar à medida que suas vozes se uniam em um canto de esperança e celebração pela vida, uma nova vida que brotava entre eles. Por fim, enquanto o sol aparecia entre as nuvens e iluminava a clareira, Clara percebeu que não havia mais sombras a temer. Elas haviam reivindicado seu lugar no mundo, e juntas estavam prontas para enfrentar o que viesse. Nunca mais estariam sozinhos. Na história de cada um, as raízes tinham se entrelaçado em um só tronco, dando origem a um fortalecimento coletivo. E assim, Clara sorriu, finalmente em paz. Essas novas raízes eram agora parte de sua identidade, e a jornada só estava começando. Se você chegou até aqui, não perca a oportunidade de se juntar a nós. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o impacto dessa história. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais. Não espere nem mais um segundo.